formigável. E o que é pra gente, conta pra gente aí, pros nossos ouvintes que estão lá em casa, o livro Formigável, o que ele representa pra você? O formigável é interessante porque eu estava escrevendo sobre, aí entra o processo criativo. Eu estava escrevendo sobre uma galinha de Angola. Inclusive vai sair agora. É um livro divertido e está dentro do universo brasileiro, porque eu escrevo muito dentro desse universo, que é o meu universo, a minha identidade, né? E também escrevo dentro eu gosto muito das narrativas rurais pensadas, do tema da paisagem, desse mundo pensado. Então, na verdade, hoje eu, pensando sobre minha própria escrita, eu penso que sou eu, né? Estou nesses dois universos, então está tudo bem. E eu estava escrevendo sobre a galinha de Angola. De repente o texto começou a caminhar para outra direção. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu larguei aquele texto, né, respeitei, porque também tem o trabalho do escritor, de uma escritora, é um trabalho solitário, e é um trabalho que às vezes as pessoas acham que vou escrever uma história, coloco no papel e não. Não, existe um protagonismo também da história. A história também pede para nascer ou pede para morrer, sabe? Então, eu fiquei atenta a esse processo, parei o que eu estava fazendo, que era da galinha de Angola, e respeitei essa história que estava surgindo, que era o formigável, né? É a história também de uma galinha com uma formiga, e que é um livro muito sensível. Eu falo, gente, como é que eu consegui escrever assim? Porque realmente ele é lindo. E ele representa hoje, você trabalhando com as crianças, na Secretaria de Educação, você tem o seu projeto. O que ele representa exatamente para você na questão de você ver uma criança abrindo o seu livro e falando, professora, falando, né, para os adultos que estão em volta sobre o livro, sobre a emoção de ter lido e sobre o que eles podem estar criando a partir disso? A Secretaria de Educação, né, a própria prefeitura, a Associação, tem um trabalho com os escritores locais, né? É uma pauta que tem sido reivindicada pelos escritores locais já há algum tempo, né? E nessa gestão a gente conseguiu abrir isso, né? Então existe um trabalho de valorização dos escritores locais, né? Então, ano passado, eu não estava ainda na rede, eu e mais uma outra escritora fizemos tardes, manhãs de autógrafos com todas as crianças do município. Então eu visitei todos os quintos anos da Costa Sul até a Costa Norte. Então foi assim muito, muito importante, sabe? E é emocionante aquilo que todos os escritores falam, né? A gente escreve para as pessoas lerem, né? Para as histórias estarem vindo, para isso fomentar um outro universo para as crianças, né? Um universo mais criativo, mais imaginativo. Então, ver uma criança lendo seu livro, comentando, falando que gostou, que não gostou, é rico, sabe? Com tanto certeza. Para mim como para as crianças. E você como professora, né, e antropóloga, que também é legal a gente frisar isso, você é antropóloga. Como que uma jovem daqui de São Sebastião, caiçara, 100% caiçara, do Pontal da Cruz, decide ser antropóloga? Você sabe que a minha formação inicial foi na história, né? Tem um pezinho na história. Eu fiz a graduação em História, mestrado em História, e depois eu quis analisar o universo das religiões afro-brasileiras. E aí eu não tinha mais ferramentas teóricas para ficar na História e fui para a Antropologia, migrei para a Antropologia. E foi muito importante para a minha formação, essa mudança de área. Eu acho que o estudo das origens, né? A antropologia, ela tem uma imersão das culturas, né? Os países, né? Das culturas de outros países, de outros tempos. Então, foi muito importante. Inclusive, eu acho até que o Formigável, ele traz muito dessa minha passagem pela antropologia, né? Porque é um livro que fala sobre a autoridade. Então, é isso, acho que... Janaína, uma questão.
A pluralidade do litoral norte, a pluralidade que tem toda essa cultura caiçara, que realmente é a origem do Brasil, te transformou, te tocou também, é uma das suas inspirações, tanto para prosseguir com a antropologia, quanto para a escritora. E você tocou num ponto interessante que você falava com o Michael, os dois são educadores. E o Arquimedes tem um irmão que tem um livro. E essa iniciativa, a gente sabe que o povo brasileiro, enfim, é muito carente de leitura, né? Infelizmente, a gente tem esse dado triste. Mas que tem essa transformação fantástica com as crianças. Como você falou, essa receptividade pelos autógrafos mudou esse conceito? Você acha que tem uma pluralidade ainda maior com relação à história e à cultura e à riqueza caiçara? Olha, são várias questões que você colocou, né, Lu? A primeira, eu acho que a leitura, ela é um ponto importante. Nós ainda somos um Brasil com poucos leitores, né? Infelizmente. Isso é um dado. Mas essa realidade, ela pode ser transformada quando nós temos políticas públicas, né, de incentivo à leitura. São Sebastião tem caminhado nesse sentido, né, tem políticas públicas importantes em favor da leitura. Então, isso eu acho que é um ponto. Agora, a questão é claro que quando uma pessoa é leitora, ela introjeta, né, a pluralidade. Eu acho que ficam pessoas mais que têm uma relação com a pluralidade muito melhor, né? São pessoas mais diversas, vamos dizer assim. Então, a pluralidade é uma das minhas bandeiras, né? Eu busco isso nos meus textos, né? Desses encontros de diversas vozes, né? Eu acho que esse vamos dizer, não é a missão e função da literatura, porque literatura é arte, mas eu acho que pode ser um fio. Não sei se... Não, perfeito, Janaína. Então a gente finalizou agora esse break com a ótima pergunta da Luana e com a excelente resposta da Janaína. A gente vai agora dar um susto no fígado, como dizia Faustão, e já a gente volta. Inova Busdor, mídia em ônibus, sua empresa em movimento. 97406-3443. 012 News, a notícia mais perto de você. São Sebastião, atenção! Na Pets, Cães, Gatos e você, amamos o seu bichinho como você. Delivery ultra rápido, produtos top, de ração a acessórios. Seja cão, gato, pássaro, roedor, peixe ou réptil. Temos tudo. Uber Pets para banho seguro. E nossa farmácia é completa. Avenida Guarda Mor, 138, perto do Banco Itaú. WhatsApp 12-991529282. Pets, Cães, Gatos e você. Pets, Cães, Gatos e você. Todo o litoral norte bem informado. 012 News. Já pensou em comprar a sua passagem de ônibus usando seu celular ou computador, podendo escolher entre mais de 70 mil rotas e ainda ter descontos exclusivos? Com a Busão é assim. Você compra de onde estiver e na hora de embarcar é só mostrar a tela do seu aparelho. Simples assim. Ah, e você ainda pode pagar com Pix ou cartão em até 6 vezes. Busão é mais tecnologia, mais economia e muito, muito menos estresse. Vai comprar passagem de ônibus? Busão te ajuda. Vai de Busão. É só baixar o app ou acessar busão.com.br. As melhores músicas de todos os tempos tocam aqui na 012 News. 012 News. 012 News. Sucessos do passado e do presente. Uma programação de qualidade para quem tem bom gosto musical e quer ficar bem informado. 012 News. A notícia mais perto de você. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. É isso aí, estamos de volta, o Preço do Like. E bom, vamos continuar falando sobre livros aqui, sobre literatura. E meu irmãozinho tem um livro que é seu também, Janaína. E eu queria até comentar, o Fuxico de Janaína, leva até o seu nome. Que história que leva ter o seu nome num livro também. E claro, né, do processo de criação que a gente tanto falou,
Porque realmente você tem que buscar algo, e aí você comentou da antropologia. O fuxico de Janaína, você poderia falar um pouco para que nós pudéssemos saber um pouco mais? Claro, o Fuxico de Janaína foi meu primeiro livro. Olha só. Eu entrei na literatura na infância através do Fuxico de Janaína e foi muito casual, né? Eu estava pesquisando, estava fazendo meu doutorado sobre o universo das regiões afro-brasileiras e aí eu estava estudando os mitos afro-brasileiros, né? E aí eu falei, nossa, nessa época eu fazia formação de educadores lá em São Paulo, né? Falando um pouco sobre a Lei 10.039, a introdução dos temas, né, de África, história da África, culturas afro-brasileiras no currículo das escolas. E aí eu falei, gente, não tem muito... Eu procurava livros e não via. Eu vou escrever. Aí eu escrevi o Fuxico de Janaína, que é uma narrativa mítica, né, sobre a Rainha do Mar. Meu nome é esse, né, significado do nome. E aí eu escrevi e fez sucesso, assim, saiu na capa do Estadão, foi selecionado para Itália, uma feira que é muito importante, que é a Feira de Bolonha. E a editora começou a me pedir mais, assim, aí eu falei, caramba, então foi casual, eu entrei muito por acaso mesmo. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, sempre me interessei pela literatura para a infância, mas a minha entrada como escritora, né, foi através do Fuxico de Janaína, foi bem casual. Que legal. Como que foi o apoio da sua família naquele momento ali que você se lança? Eles te apoiaram, te incentivaram? Sim, eu devo muito à minha família, em especial ao meu pai e ao meu marido, né, me apoiaram aí, porque a vida de escritora não é fácil, né, e no começo você tem que fazer alguns investimentos, etc., de tempo, de tudo, né? Então, eu tive esse apoio aí, principalmente do meu marido. E como é pra você? Abraço pro Daniel aí. A gente já trabalhou junto. E como é pra você ser uma escritora, autora, totalmente premiada e reconhecida? Como que você trabalha isso em você? Então, essas coisas são muito... Como que eu vou te falar? Parece que pra mim são invisíveis, assim, porque eu não vejo isso que você está vendo, assim, eu não vejo. Eu faço meu trabalho e eu dou o melhor de mim, né? Eu faço realmente com muita paixão tudo isso. E acho que os livros mostram, né? Eu tenho muito cuidado nas ilustrações, no texto. Eu levanto uma bandeira que é de uma literatura infantil de qualidade. A gente sabe que tem um mercado que sobrevive de uma literatura de péssima qualidade, né, para as crianças, infelizmente. Mas eu me dedico muito a isso e eu não vejo o que você está vendo. Que isso é mais de quem está vendo do lado de fora. Porque, por exemplo, a gente olha e conversando com você e por tudo que a gente pesquisou sobre a sua vida, a gente vê uma escritora totalmente premiada, que concorreu ao Prêmio Jabuti, que é uma das maiores honrarias, como a gente já conversou aqui, teve seu trabalho exposto no Estadão e levou a nossa cultura, através dos seus livros, para fora do país, na Europa. Então, você tem noção dessa dimensão? O meu marido sempre fala isso, Jana, olha o que você está construindo, tá? E eu não paro, assim, para pensar e às vezes não me dou conta. Eu deveria fazer mais esse exercício. Deveria. Importantíssimo fazer essa autoanálise. Verdade. Porque a gente, né, nós temos como esse costume de não valorizar muito os nossos feitos. Quando na verdade deveria ser o contrário. A gente tem que valorizar sim. É o seu currículo, é a sua história. Qual é o seu legado? Que legado você quer deixar? Não só para os seus filhos, mas para as pessoas que passaram por você. Você é educador, eu também sou educador. E eu sei exatamente, toda vez que eu entro numa sala de aula, o que me motiva e o que eu penso é: que história eu estou contando na minha vida? Sim, com certeza. Não, essa parte vamos dizer assim, do legado que eu quero deixar, isso eu tenho consciência, né? Eu
carrego, não sei, eu carrego coisas, assim, sabe? Não sei se são missões, mas eu sempre penso que a pessoa que está no mundo, ela precisa deixar algo, sabe? Com certeza. Então, isso eu tenho consciência, né? Que estou nesse mundo e quero deixar algo para esse mundo. E isso me faz feliz, porque realmente E eu você tenho já deixado, está deixando, olha sua obra ali, imensa e linda. Obrigada. Agora, saindo um pouquinho dessa parte profissional, né? Como é a Janaína, mãe, esposa, filha? Como que é no seu dia a dia? Olha, eu sou uma mãe, né, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Sou uma pessoa assim, acho muito, as pessoas me olham, eu acho muito calma, serena, e não sabe, até meu marido outro dia estava falando disso, né? Mas eu faço muitas coisas mesmo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu me dediquei meus filhos às vezes se queixam, óbvio, né? Mas eu tento dar conta de tudo aí, da família e ainda de todos os trabalhos que eu tenho, que não são só os livros, né? Eu tenho me dedicado ao cinema também, à formação, ao trabalho. Você tem se dedicado ao cinema? Tenho. Fazendo o que exatamente com o cinema? Eu lancei umas animações, né? Porque, como eu te falei, eu tenho pesquisado muitas narrativas orais caiçaras, são narrativas que eu escutei minha vida inteira. E até ia falar sobre, a Luana tinha comentado, eu acabei esquecendo, mas a cultura caiçara aqui em São Sebastião, todo esse, vamos dizer assim, essa memória que a gente tem, nós temos muitas pessoas aqui que fazem com que essa memória não seja apagada, né? Muitas pessoas, tem também a gestão do Felipe Augusto, né, que tem feito trabalhos incríveis em revitalizar essa memória. Isso é muito legal, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre as narrativas orais caiçaras do Paraná, as comunidades caiçaras são espalhadas, né, numa macro região. Toda a costa brasileira, enfim, e dependendo da sua sazonalidade, claro. Não, Lu, você sabe que ela não é toda a costa brasileira, ela vai do Paraná, da costa do Paraná. Que é considerado caiçara, é isso? Antropologia, até o Rio de Janeiro, que entendi, correto. Essa faixa litorânea do Paraná até o Rio que é considerado caiçara, né? O nascido da terra, o filho do... Enfim. Depois do Rio, né? Do Rio de Janeiro, aí nós temos outras comunidades pesqueiras que têm outros nomes, né? Então, são os saveiros, os jangadeiros. Que interessante, verdade. O caiçara, então, é a região sudeste e parte e sul. E uma partezinha E do sul. partezinha pequena do sul. Então, eu estou rodando essa região e coletando essas narrativas orais, porque elas se repetem, elas têm estruturas semelhantes que elas vão se repetindo. Seria, assim, o dialeto, a forma de falar, a forma do convívio, não, não, a estrutura da história mesmo. Da história mesmo, tem uma narrativa... Então, por exemplo, eu vou contar um exemplo. Sim. Que é uma história que eu, que sou do Pontal, conheço desde que me conheço como gente, né? Que é a Lenda do Amor, ou a Lenda do Pontal da Cruz. Casal. Que é o casal. Da né? Cruz, desde que eu moro no Pontal, né? Eu vim pra cá e mudei pro Pontal, foi a primeira coisa que me emocionou, foi a lenda. Eu falei, eu tô no bairro certo. Então, essa lenda, a estrutura dessa lenda, ela se repete em vários lugares, em várias comunidades caiçaras. Que interessante. Contadas de outra forma. Mas é a mesma essência, é a mesma história. Do amor entre os filhos, que se mata, etc. É a mesma estrutura que ela vai se repetindo. Em alguns lugares em que a influência indígena ela é maior, você tem personagens indígenas. Olha. Quando ela é menor, esses personagens eles já deixam de existir, sabe? Então, é muito interessante. E eu estive lá na região fluminense, numa comunidade caiçara, e eles, eu fui perguntar para os pescadores, e aí, você conhece os caiçaras? Você é caiçara? Não, não sou caiçara. Eles não se identificavam como caiçara, porque é isso, a cultura caiçara, né, esse mundo caiçara, assim como o universo brasileiro, né, existe um processo de apagamento dessas memórias, né? Então precisa ter essas lideranças, políticas públicas para que isso
não se acabe, não se perca, né? Realmente é o resgate. E foi uma instrução, né? De antropologia, a cultura e a educação. Porque é uma raiz. Você vê que é uma história que é a origem desse povo e que é contada de diversas formas, como você falou, com a característica deles. Ou seja, onde teve uma influência indígena, onde teve uma influência portuguesa. E o Brasil é isso, né? E essa faixa caiçara... Exatamente, Michael. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa está ligada à outra, na verdade. A miscigenação, apesar do Brasil ser miscigenado, né, a gente sabe que é miscigenado, e as culturas também, né, mas o apagamento ele só acontece nas culturas negras ou indígenas ou caiçaras. Ela vai se apagando em grupos que são oprimidos, né? Sim. Daí a importância, aqui em São Sebastião, a gente estava falando, né, das políticas públicas hoje, que tem prol dessa revitalização dessas memórias, né, não só caiçara, mas também a gente tem aí uma revitalização da memória negra daqui da cidade, feito pela prefeitura e também por lideranças importantes, por figuras importantes. Então a gente tem a Dona Neide, Seu Salomão, um grande contador de história, as filhas, né, Érica e Fernanda, meu pai na questão negra, Dona Regina na questão negra, a Cris, Ângela, enfim, muitas lideranças, né, que tomam para si essa missão, né, não deixar isso tudo acabar. Inclusive, quero aqui deixar registrado, mandar um abraço para o nosso prefeito, Felipe Augusto, que desde quando entrou na nossa cidade, né, na frente do Poder Executivo, ele vem trabalhando mesmo a narrativa caiçara e nos empoderando, na verdade, da nossa história, que por muito tempo ela foi esquecida e agora ela vem sendo resgatada com esse trabalho maravilhoso que a Secretaria de Educação vem fazendo, juntamente com as outras secretarias. Isso é muito importante da gente ressaltar, né, Janaína? Não, com certeza. Eu sempre falo para todo mundo que meu pai teve uma história, eu com ele, né? Mas eu ainda falava, pai, vamos parar, porque durante muito tempo a gente fazia coisas na cidade e às vezes sem dignidade, sabe? Então, com essa nova gestão, nós, né, meu pai principalmente, eu junto, né, a gente tem agora dignidade para fazer toda essa mobilização, né, em prol de uma memória, que é a memória negra, que é a memória das regiões brasileiras. Então eu acho que é isso, é entender, né, eu acho que a gestão entende bem isso, e todo mundo tem que entender que o espaço público tem que ser democrático e para todos, né? Então, a nossa luta era essa, tem que ser para todos. Por muitos anos a gente lutou para ter esse devido reconhecimento da nossa cultura e das nossas tradições. Eu não sei se vocês sabem, mas a lavagem da capela, não sei se vocês já acompanharam, está virando tradição na cidade, né? A gente começou, foi super corajoso por parte do prefeito, né? Que tiveram muitas críticas e tal. Existe um preconceito, um racismo religioso muito forte, né, no Brasil, né? E virou tradição, e olha, tá muito legal isso. Você tocou um ponto interessante dessa pluralidade e como o Michael bem falou, desse resgate das culturas. Como antropóloga, e como você falou, existe esse preconceito, infelizmente triste no nosso país, isso em âmbito geral. Mas como antropóloga, a gente vê, por exemplo, que não existe lugar mais democrático do que a praia, como você bem falou. Então a gente literalmente vive na praia, a nossa casa é a praia. E essa pluralidade é importante. Como antropóloga, como educadora, como pesquisadora, tirando o preconceito. Janaína, uma cultura não se sobrepõe à outra, né? Porque nós recebemos a todos, o Brasil é uma mistura de raças, porque hoje, no Litoral Norte, nós temos várias culturas, né? A nordestina, a mineira, a tradicional caiçara. E uma não se choca com a outra. Pelo contrário, essas misturas de culturas, elas celebram uma nova faceta na antropologia? Não, na verdade, eu sou aquela que dá a notícia ruim, né? Não, acho que não. Acho que não, acredito que não. Não faz isso não dá não. Para antropologia... Tecnicamente, né? A gente tem que falar tecnicamente, exato. Para antropologia, o mundo sempre existiu a partir das trocas,
Mas não existe cultura pura, né? Nós estamos a todo momento nesses diálogos, nessas trocas culturais, né? Então eu empresto a cultura do outro, o outro empresta da minha cultura, né? A questão a questão é de poder, né? Quando existem projetos de poder tal, e que um quer se sobrepor ao outro, né? Que acha que a cultura dele é melhor do que a do outro. E aí existem conflitos importantes. Né? Conflitos e opressões. Muitas opressões, né? Então, o desafio é esse, Luana. O que eu posso te dizer é que a gente vive num mundo plural, que às vezes as pessoas não reconhecem essa pluralidade, né? E por isso entram em conflitos, né? O mundo é muito melhor sendo ele plural do que não plural, né? Seria muito sem graça ter só uma cultura, só um tipo de gente, né? Só um tipo de língua, seria muito sem graça. E às vezes as pessoas esquecem que a graça da humanidade é essa, é a diferença. Né? Mas a gente tem ainda um percurso, eu sei, que passa pela educação, né? Passa pelas políticas públicas, passa pela educação, passa pela leitura. Esse é o caminho. Eu acho. Aliás, difícil a gente falar o que é que não passa pela educação, né? Acho que se o mundo, eu estou falando de âmbito geral também, como a Luana muito bem falou, se o mundo bebesse da fonte da educação, a gente não estava da maneira que estamos. Até aproveito para perguntar, Maicon, também, a senhora acha que também futuramente a educação, ou hoje também, né, já é um desafio muito grande, com todas as dificuldades que a gente tem através da globalização? Então, a senhora vê como uma dificuldade, uma facilidade também da informação, né? Até os livros também agora tem digital, né? Digitais. Então, como que a senhora visualiza isso também hoje? Eu acho que eu costumo dizer que uma coisa não exclui a outra, né? Então, assim, o mundo digital, a gente vive um momento de transição, né? Porque o mundo digital está um pouco descontrolado, né? E eu acho que a gente vai ter que caminhar aí para dar um certo respaldo, né, para as crianças, para elas entenderem quanto tempo se fica ligado no aparelho, Internet. na internet. Então, eu acho que isso ainda vai acontecer, já está acontecendo, né, aos poucos. Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, né, mas a gente precisa ver como é que se busca o equilíbrio de todas essas mudanças, né? É muito difícil, a gente está bem num momento em que o mundo está mudando, a gente está num momento de grandes mudanças, né? Principalmente após a pandemia, tá? Mas eu sempre acredito muito na leitura. A leitura é uma chave importante para tudo isso. Quer dizer, ao invés da criança ficar o tempo inteiro, criança e adolescente, ficar o tempo inteiro logados, né, lerem, né, o digital, o livro digital, ele não é uma realidade para as crianças ainda, sabe? As crianças gostam de pegar um livro, etc. Então, que também é uma coisa legal, né? Eu acho que não dá para ficar só no digital, né? Eu acho que o digital pode ter, mas o livro físico ele também é importante. É outro tipo de sensação, de experiência com o livro, né? Que o digital não dá. E o seu contrário é o mesmo, né? Também existe uma experiência diferente, sensações diferentes com o digital que no livro. Não, e até comento também, né, que acho que uma das coisas mais legais é quando meu irmão chega e fala: Maninho, pode ler um livro para mim, né? Então, quando ele tá ali prestes a dormir, a gente tá lendo aquele livro, né? E eu acho que esse é um dos momentos mais especiais da infância, quando a gente pode parar, né, por vezes que a gente tem um dia cansativo, que a gente às vezes trabalha, faz faculdade, né? Tem todas essas rotinas que um adulto acaba tendo. E não tem nada mais especial do que você sentar com a criança, você ter esse momento, né? Então, assim, é magnífico ter momentos como esse. Que um livro, acho que aquele que seja palpável, que você possa pegar, né? Que você possa mostrar o desenho. É um rito, né? Você sentar com a criança. Claro, se você banalizar a leitura, fizer tudo rápido só por fazer, claro que você não ritualiza. Mas se você senta, ritualiza aquela leitura, pega,
entrega aquela leitura para a criança, porque o adulto é um mediador. Né? Então, quando ele se entrega a isso, você pode ter certeza, seu irmão nunca mais vai esquecer, porque existe uma memória, memória leitora, porque ela é extremamente afetiva. Né? Você nunca mais vai, eu, por exemplo, lembro do meu avô. Meu avô, ele já morreu, infelizmente, mas eu lembro dele, assim, com muito afeto, porque foi uma pessoa que lia para mim, né? Que me introduziu nesse mundo da leitura. Então, você pode ter certeza que seu irmão nunca mais vai te esquecer. Olha que legal. Eu até aproveito para perguntar, seus filhos hoje são crianças, são jovens? São jovens. A minha filha mais velha, a Catarina, tem 22 anos. Olha só. O meu filho do meio, 17, e o meu caçulinha tem 15, 16. E são bons leitores? Olha, eu li muito para eles, muito mesmo. Me dediquei bastante à leitura. E hoje eles estão muito que mais no digital. Minha filha não, minha filha já lê. E lê e escreve muito bem. Então, meus outros dois filhos estão ainda pararam um pouco. E a pergunta que não quer calar. Eles já leram suas obras? Sim, eles participam muito. Eu estava falando isso com meu marido outro dia. É muito, muito legal isso, porque os meus filhos, eles se envolvem. São críticos? São críticos. E outro dia até meu filho brigou comigo, não, mãe, coloca essa história em primeira pessoa, na perspectiva da criança e tal. Então é muito legal. Vão nos eventos, dão opiniões. Eu escrevi agora um livro sobre Goiamum. Ele tá ainda editando, não vai ser publicado agora, vai ser mais pra frente. E aí fiz um documentário sobre Goiamum, eu fiquei louca pelo Goiamum, né? E aí os meus filhos passaram a conhecer o Goiamum pela mãe, né? Passaram a conhecer mais o Cartola pela mãe. Então, aquelas coisas que eu disse, né? Deixar um legado, né? Não é só pro mundo, né? O mundo aí, mas também pro mundo de cada filho, né? Com certeza. E Janaína, infelizmente a gente já está chegando nos 5 minutos finais. Eu sei que passou rápido. Passou rápido mesmo, nossa. Tava um pouco nervosa. Você viu que a gente não arranca pedaço aqui no estúdio, né? Não tava nervosa não. Janaína, agora fala pra gente, na verdade convida o público que está nos ouvindo neste momento para a assinatura dos autógrafos amanhã na Casa Brasileira. Então, público da 02 News, convido todos e todas a ir nesse tributo à Cartola, organizado pelo Instituto Antônio Lula, em Casa Brasileira. O tributo começa sexta-feira, às 15 horas, no espaço da Casa Brasileira. Bate-papo com as crianças da Rede Municipal de Ensino. Às 20 horas da sexta-feira, uma audição comentada, com participação dos dois momentos de Lucemar Nogueira, a neta do Cartola, e à noite Luciana de Oliveira, e no sábado às 20 horas um show magnífico com as cantoras Luciana de Oliveira, Renata Jandelli e participação especial de Lucemar Nogueira. Não perca, vai ser maravilhoso. É isso aí, participe. E queria te fazer uma pergunta que é o que leva o tema do nosso podcast. Qual é o preço do seu like? Ou seja, até onde você iria pelo sucesso? Até onde você iria para conquistar aquilo que você almeja? Alcançar algum objetivo? Olha, Nessa era digital, né? Qual que é o preço do seu like? essa foi a pergunta mais difícil. Olha só. Ai, eu acho que eu sou teimosa, persistente nas coisas, né? Mas também tudo tem seus limites, né? O meu preço é o amor, e a persistência. Certo? Certíssimo. Maravilhoso, muito bem. Eu só gostaria de fazer mais uma perguntinha rapidinho. Como Vamos lá que... a gente tem tempo. Hum, 3 minutinhos. É isso aí, a gente tá... Eu só gostaria de fazer uma pergunta, mas é algo até meio que engraçado. Como que deve ser o filho de uma professora? A gente sempre brincava nisso na escola. Como que deve ser um filho de uma professora? Você chegou em algum momento dar aula para eles ou em nenhum momento? Sim, Deu aulas também? dei aula para minha filha. Olha só. Não foi Não é muito bom, fácil. não é fácil o que eu faço para ela, mas ela venceu. Não é fácil porque a gente acaba colocando emoção, né? Porque a gente não consegue agradar todos e todas, né? E ninguém quer que
A mãe dá bronca também na filha, na aluna. Eu sou muito tranquila. Então, os filhos são super tranquilos. E assim, pra mãe, como a Janaína mesmo falou, não foi fácil. Mas imagina pra filha, ter a mãe professora. É outra. Não, pra mim foi fácil. Pra ela foi difícil. Pra ela foi difícil. Janaína, muito obrigado por você ter vindo, por você passar pra gente, né, na verdade, todo esse momento que você está vivendo na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E é uma honra de verdade pra gente saber que tem uma sebastianense, uma caiçara, levando a nossa cultura para fora. Levou aí pra Europa, como a gente mesmo já disse aqui. E eu fico muito feliz, porque eu sou caiçara e ter alguém que nos represente conta muito. Muito obrigada a vocês. Vocês foram muito carinhosos, generosos. Obrigada mesmo por esse momento de troca, viu? Obrigado você. E a gente volta em um rápido break. E venha acompanhar conosco e diga qual que é o preço do seu like. Lembrando que o próximo convidado é o secretário de Turismo da Ilhabela, Harry Finger. Vem aí a segunda edição do evento multiesportivo Bailão Fitness da Gladiadores. E nossa equipe de promoção estará fazendo aquela festa. Você é o nosso convidado. Domingo, dia 27 de agosto, a partir das 9h30, no ginásio poliesportivo Verde Escola, na Barra do Saí. Bailão Fitness da Gladiadores. Apoio 012 News. Felicidade. Estado de contentamento. Qual escola que ele tá? Ele tá alegre. É que na verdade eu não sei se ele pegou da rede pública, eu acho que foi na época, mas ele tá no objetivo agora. Essa é a definição do Vale de Maio. Mas eu vou tirar uma foto, vou pegar seu contato depois com a Bia, acho que você manda mensagem pra ela, e aí ele passa. De alegria e gratidão. Estamos aqui com vocês de segunda a Eu acho que eu sexta-feira, a vou partir amanhã. das 11 horas da Amanhã à manhã. noite, amanhã à E noite tem, agora né? o Vale de Mais especial Não, aos sábados no mesmo da horário. escola. TV Tati SBT, sempre perto de Então eu... As melhores músicas de todos os tempos tocam aqui na 012 News. Doze News. 012 News. Sucessos do passado e do presente. Uma programação de qualidade para quem tem bom gosto musical e quer ficar bem informado. 012 News, a primeira rádio multiplataforma do Vale e região. 012 News, a notícia mais perto de você. CYU 944, 98.5. 012 News, Litoral Norte. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. É isso aí, estamos de volta com o Preço do Like. E agora nós temos o nosso entrevistado, ele que é Harry Finger, não é Harry Finger, né? Então, gostaria de passar a bola pro nosso host aqui também, o Maicon. É um prazer contar com a sua presença aqui, secretário. Peço que você fale um pouquinho próximo do microfone. Nós estamos aí por conta dos fortes ventos, da chuva, com um probleminha na transmissão. Mas estamos muito felizes de te receber aqui no estúdio e a gente conversar um pouquinho do seu trabalho e o que você vem representando para o Litoral Norte. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite, preço do like. A todos vocês, estou agradecido pelo convite. Primeira vez que eu venho no programa e aqui disposto a responder as perguntas todas do turismo de Ilhabela e já sou paulistano da Gema, mas há 23 anos moro em Ilhabela e aí disposto a responder todas as perguntas de uma cidade que eu amo e que me abraçou aí com muito carinho. Ô Harry, até queria mais uma vez te agradecer, né, por estar aqui participando conosco. E, ô Harry, uma coisa que eu acho que eu gostaria de perguntar, né, porque hoje me corrigiram. Na verdade, é Harry Finger. De onde que vem o Harry Finger? O Harry? A verdade é que a grafia é H-A-R-R-Y. Quem lê e não me conhece chama de Harry, porque o Harry vem do inglês. E como a minha descendência é austríaca,
a pronúncia é Harry e não Harry. Embora amigos meus da escola até hoje me chamam de Harry, mas não tem nenhum problema. Por isso que é o Harry e não Harry. Olha só, ele que é santista também, tá ali competindo comigo, pelo que eu vi, pela tabela, para saber quem vai, quem fica pra segundona. Exato. Sofrendo. E tá sofrendo, né? Sofrendo e fazendo cálculos, vendo o jogo do Santos e fazendo conta. Eu também tô nesse mesmo nível. Ô Harry, como tá pra gente, como é que funciona, como que essa sua história de amor com o Santos, você tem uma história ali? Eu tenho várias histórias, inclusive ontem no programa da Arquibancada acabei contando um pouquinho. Olha que legal. Dessa história. As pessoas, quando sabem da minha idade, falam, bom, é claro, você é viúva do Pelé. Na verdade, eu sou viúva do Edu, ponteiro esquerdo do Santos, que eu era apaixonado pelo futebol dele. Fui palmeirense, tentei ser palmeirense, minha família toda palmeirense, e quando o primeiro jogo que me levaram foi Santos e Palmeiras, o Santos ganhou magistralmente. Olha e só. Eu passei a ser santista, e não só pelo Pelé, mas pelo Edu também. Morava lá perto do Pacaembu e durante alguns anos fui até Gandula, no Pacaembu, para poder estar perto do jogo do Santos. Olha, então você está competindo aí nesse amor com o Cardim, hein? Luiz Carlos Cardim, ex-jogador do Santos. Exato, tá aí nos ouvindo. Um abraço para você, Cardim, para toda a família. Secretário? Pois não. Você quer que a gente chame você de secretário, de você, de Harry? De Harry, melhor. Harry. Então, Harry, você falou que a sua descendência é austríaca, certo? Na verdade é romena. Romena? É da Romênia, mas na época que meus pais nasceram lá na Romênia, era governada pelo governo austro-húngaro e se falava somente alemão. Entendi. Você nasceu então em São Paulo, é paulista da Gema. Sou paulistano da Gema, nasci na Vila Paulista. Paulistano da Paulista. Da então Paulista. hoje eu tô mais à vontade porque eu também sou paulistana. Só que eu sou da Praça da Bandeira, de Parteira, Estamos lá no Porto do Barra. pertinhos. Ladeira da Memória. Exato. Certo. Quase vizinhos. Quase vizinho. Perfeito. O que fez esse paulistano vir para o litoral norte? Uma caiçara. Olha, sempre tem que ter o amor unindo aí. O amor unindo, uma caiçara. O amor está no ar. Eu conheci uma caiçara em São Paulo, me apaixonei por ela e fiz a cabeça dela para voltar. Ela não queria voltar para Ilhabela, mas a convenci e nós voltamos em Ilhabela em 2000, viemos para Ilhabela. Olha só. E como que um arquiteto, porque você é arquiteto por formação, entra no turismo? Bom, na verdade vim para morar em Ilhabela e tocando a vida aqui na ilha, não só como arquiteto, minha esposa também é arquiteta, uma arquiteta inclusive de sucesso. Trabalhei como corretor de imóveis, sempre trabalhei com vendas, na verdade, em São Paulo. E aqui o Colucci acabou ganhando as eleições em 2009 e por confiança ele acabou montando uma equipe. Pouca gente acreditava que ele fosse ganhar e ele me convidou para ser diretor de meio ambiente. Assim eu comecei na carreira pública. Me chamou para ser diretor de meio ambiente. Em menos de um ano a secretária acabou ficando doente e eu assumi a secretaria de meio ambiente. Eu estive secretário de meio ambiente durante quase 2 anos e em 2 anos eu passei a ser secretário de turismo. Pelo meu conhecimento, por já ter morado fora, morei 4 anos em Israel, sabia falar algumas línguas e o prefeito, na verdade, o cargo de secretário é um cargo de confiança. Sim. E eu acabei passando a Secretaria de Turismo, fui aprendendo. Naquela época, eu vou dizer para vocês que era um pouquinho mais tranquilo do que era hoje, porque a gente promovia somente Ilhabela. Hoje a Secretaria é muito mais complexa, porque é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, então a gente trabalha com emprego e renda, a gente trabalha com o Banco do Povo, a gente trabalha com os cursos, com o Senac, com o Senai e a promoção de Ilhabela. Então foi uma consequência. Eu fui aprendendo, eu aprendi bastante. Foram 5 anos na Secretaria de Turismo e, bom, a gente vai aprendendo, a gente não nasce sabendo, foram muitos anos aprendendo. E é interessante você ressaltar, você falou que você já teve vivência fora do país. Exato. Morou em Israel e você fez educação física em Israel. Exato, eu estudei educação física em Você Israel. é um profissional da área de educação física. Então, na verdade, eu estudei 4 anos em Israel, eu não cheguei a completar o curso, mas eu estou apto a dar aula até o fundamental. Eu morei lá 4 anos, minha família toda mudou para lá e eu acabei não me adaptando em Israel, apesar de fazer grandes amigos, eu voltei para o Brasil para recomeçar a vida aqui. Apaixonado pelo Brasil, eu não consegui seguir carreira lá, então eu não concluí o curso, mas eu sou apto a dar aulas até ao fundamental. E você já atuou na área? Sim, eu já atuei na área. E como foi isso? Conta pra gente. Não, na verdade eu atuei na área em Israel, foi muito difícil, porque no começo, quando a gente começa a dar aula, a gente teve era uma obrigação nossa dar aulas para crianças problemáticas, foi bem difícil. E
quando eu voltei para o Brasil, meus amigos falavam, não, você tem que estudar outra coisa, porque aqui no Brasil educação física não dá nada. E quando eu voltei para o Brasil, em 1980, estavam começando as academias, aquela época da aeróbica. Não? Então, se eu tivesse começado naquela época... aeróbica. Exatamente. Naquela época, se eu tivesse investido em academia, provavelmente, hoje eu talvez teria uma rede de academias. E eu, sentado na mesa com os amigos, era dezembro de 80, eu falei, mas eu vou estudar o quê? Todos os meus amigos aqui, faz arquitetura, né? E eu mal falava português, porque 4 anos passando em Israel, mas acabei estudando arquitetura e acabei me formando em arquitetura. E nisso a gente está falando aí de 77. Exato. Pô, você estudou bem minha carreira, hein? É o nosso dever. Estudou, você fez bem a lição de casa. É isso aí. Ô, Harry, até aproveitando para perguntar, e como que foi esse momento de adaptação seu em Israel? Acho que dá pra gente até, né? Foi de muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu sou judeu. Olha só. E por ser judeu, meus pais acabaram me colocando numa escola judaica. Depois eu mostro para vocês aqui o meu grupo de WhatsApp da faculdade. Hebraico é uma língua muito difícil. Se lê da direita para a esquerda, é como a gente bater o olho hoje e ver japonês. Então eu já sabia alguma coisa de leitura de hebraico que eu tinha aprendido em São Paulo, mas quando eu fui para Israel eu fiz um curso de adaptação de hebraico porque eu ia fazer faculdade, e eu me lembro como se fosse hoje, no 3º mês a professora entra na classe e aquelas letrinhas e ela acaba tirando as vogais. E aí só ficam consoantes. E ela fala assim, bom, a partir de hoje vocês têm que saber que no hebraico, a partir do fundamental, a gente não escreve mais com vogais. Eu quase comecei a chorar, né? Porque aí eu vi um C, um L e um D. Aí eu falei, bom, eu vou ler o quê? Cadela, cudela, cidela. Eu comecei a chorar. Falei, não, como assim? Aí eu saí da classe, me lembro que eu comecei a chorar e entrei no orelhão e liguei para minha mãe no Brasil, que já tinha morado em Israel, e falava, mãe, isso aqui é uma loucura. Eles tiraram as vogais do vocabulário. Como que eu vou aprender essa língua? Como que eu vou estudar numa faculdade assim? E a verdade é que minha mãe explicou para ficar calma, que é o conhecimento da língua. Então, hebraico é uma língua muito rica e com a raiz de uma palavra em 3, 4, 5 consoantes, você forma muitas palavras. Né? Então, demoraram 7, 8 meses para aprender o hebraico. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu tive grandes amigos na faculdade em Israel, porque eu tinha que ler 1, 2 livros por semana. E minha leitura era muito difícil. Todos em hebraico. Todos em hebraico. Eu tive que estudar logística, estatística, anatomia, biologia, fisiologia do exercício em hebraico. Mas eu tive lá 2 que hoje são como meus irmãos, que perceberam a minha dificuldade e praticamente estudavam todos os dias comigo. No final do dia vinham na minha casa, depois nós moramos juntos. Não, israelenses, que perceberam a minha dificuldade e liam um livro em voz alta comigo, porque eu não tinha condição de aprender. Foi muito, muito difícil. O hebraico é uma língua muito, muito difícil. Mas isso acabou também construindo o Harry de hoje, né? Tranquilamente. Porque você fez educação física em Israel e em 2021 você assumiu a pasta do esporte da Ilhabela. Exato. Mas Michael, né? Isso. Michael estudou direitinho, minha vida. Acho que nem Michael. Nem o meu melhor amigo em São Paulo, meu irmão, sabe tão bem a minha história como o Michael. Olha isso aí. Em 2021, na verdade em 2020, quando o Colucci ganhou as eleições, ele me chamou para conversar, era perto do Natal, ele falou, Harry, eu estou convidando você para ser secretário de turismo. Eu falei, não, eu não quero ser secretário de turismo. Bom, não, ele bateu na mesa, ficou bravo, mas você vai ser meu secretário de turismo, você já foi? Eu falei, não, você sabe que eu sou apaixonado pelos esportes, eu gostaria muito, se você quer ver alguém com muita vontade, eu gostaria de trabalhando, me chama para secretário de esportes. Foi muito difícil, foram 2, 3 dias de negociação, e ele me deu a secretaria de esportes. Foi muito, muito importante, muito legal, porque assim, a importância de você trabalhar na secretaria, como a Secretaria de Educação, onde você consegue chegar na ponta. Né? A Secretaria de Esportes, você consegue chegar na ponta, foi muito legal, muito importante. Até hoje, embora eu tenha saído, eu brinco, né, que eu saí da Secretaria de Esportes, mas o esporte não saiu de mim. Então, foi muito legal, Michael, porque eu assumi a Secretaria de Esportes em 2021 com uma equipe muito boa que continua lá até hoje. E bom, a gente continua acompanhando e onde eu posso, eu estou sempre junto com eles. E você acha que ter estudado educação física em Israel
você ter sido, né, ter essa formação, te ajudou nessa pauta do esporte? Muito, Michael, muito. Na verdade, me ajudou a ampliar, a abrir o leque e entender que a gente precisa trabalhar com todos os esportes, que a gente precisa dar a oportunidade da criança fazer outras coisas, porque eu tive uma dificuldade muito grande na faculdade, lá em Israel. Eu tinha uma matéria que era os aparelhos de ginástica olímpica. Eu era péssimo nos aparelhos e nos aparelhos que os homens fazem. É até diferente, as né? argolas. Eu só me adaptei nos exercícios femininos, que era a barra simétrica, na ginástica de solo. E pra vocês terem uma ideia, eu não consegui me preparar nos exercícios finais para fazer os exames nas barras paralelas e na barra. Até hoje eu não consigo fazer barra e nas argolas. E eu tive que fazer um pedido para os 2 professores, pelo amor de Deus, para eu fazer os exercícios na barra e no ginástica de solo, nos exercícios finais, e eles acabaram aprovando, que foi realmente uma coisa fora de série, porque eu não ia passar de ano. Eu falei, olha, ou vocês me deixam fazer esses exercícios femininos, porque senão eu não vou conseguir passar de ano. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor da importância de você abrir esse leque dos esportes para crianças que podem, que têm essa facilidade. E permear, né? Por todas as ordens. Exato. Nós temos lá a escolinha, a alma da Secretaria de Esportes de Ilhabela, e acho que de grande parte dos municípios, são as escolinhas de esportes, né? Muitos querem o alto rendimento, mas a gente trabalha muito forte a base. E a gente precisa dar oportunidade em todos os esportes, né? Nos esportes das artes marciais, na natação, não só no futebol. A gente pensa só no... Quer dizer, a gente não, mas grande parte da população pensa só no futebol, mas a gente precisa pensar no basquete, no vôlei, né, no judô, no jiu-jitsu. O taekwondo de Ilhabela é muito forte, o basquete feminino de Ilhabela é muito forte. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que eu estou falando demais, mas respondendo a sua pergunta, a gente precisa aumentar o leque de oportunidades. A gente, de repente, não pensa muito no atletismo. Em Ilhabela nós temos várias crianças que se dão muito bem em salto em distância, salto em altura, e é isso que a gente precisa. É que, na verdade, quando a gente fala de esporte hoje no Brasil, a gente, né, a população, ela tá acostumada a pensar em quê? Futebol. Exato. Brasil é o país do futebol. Nada contra e os nossos futebolistas, pessoal do futebol. Eu acho que a gente, na verdade, tem que trabalhar numa parceria constante. A gente precisa valorizar todas as modalidades, não é, secretário? O futebol, ele é importante, a gente sabe de todo o papel que ele tem dentro da sociedade, principalmente nas classes mais baixas, mas a gente também tem aí o basquete, o voleibol, exato, que muitas das vezes é recriminado, a gente sabe que tem ainda essa questão do preconceito cultural. Mas eu acho que quando a gente tem uma pasta, né, uma secretaria que valoriza isso, que olha para isso, as coisas tendem a fluir mais. Exato. A gente teve durante muitos anos, e há pouco tempo atrás, a discriminação com o futebol feminino, né? E demorou muito para ser quebrado isso. E hoje a gente tem, né, campeonato mundial feminino sendo visto aí na Rede Globo. Né? Olha que legal. Então inclusive, desculpa interrompê-lo, inclusive é legal a gente ressaltar que aqui em São Sebastião, na nossa Secretaria de Esportes, a gente está agora recebeu essa semana as meninas do handball do brasileiro. Então, assim, a gente também, a gente poder, né, ser palco para essas atletas de ponta também é importante. Quando que a gente viu o nosso litoral norte caminhando para isso? Exato, elas são exemplos. Quando a gente pode receber exemplos assim, no futebol, no handball, na própria natação, é muito bom, porque elas têm onde se inspirar, né? A menina tem como olhar para frente. Eu, durante muito tempo, São Sebastião estava também com ginástica rítmica, com a Cris, que eu me lembro bem, fez um belo trabalho aqui em São Sebastião. Então, quando a criança tem como se inspirar e fala, bom, eu também posso, quem sabe, por que não, eu posso chegar lá, a gente tem que dar maior força, tem que dar valor a isso. Ô, Harry, também até comentando, a gente falou, né, dessa parte de arquitetura, né, educação física. Teve algum incentivador para você naquele momento inicial? E quando que você talvez acha que é um momento crucial que fala assim, essa pessoa me incentivou bastante nos esportes, né? E até comentando também de um campeão que nós temos aqui entre nós, né? Alguém que compete também. Mas teve algum incentivador para você que você... Uma bela pergunta essa. Eu acho assim, eu comecei a nadar aos 37 anos, né? E foi uma professora, uma técnica de natação lá em São Paulo que eu comecei a nadar por causa de uma bronquite. E ela que me pegou na piscina nadando, que eu estava tratando uma bronquite, falou, você não quer treinar com a gente?
E eu não imaginava, falei, não, eu não quero, eu achava que eu era avesso a competições. Ela foi uma grande incentivadora, a Adriana Silva, técnica da Hebraica, de Master. E ela foi uma grande incentivadora. Entendi. Ô Harry, até também, você comentou da idade, 37 anos. Você considera uma idade muito tarde para iniciar ou não? Não. Eu acho que... Ou nunca é tarde? Né, claro, eu acho que sou exemplo vivo disso, né? Acho que nunca é tarde mesmo. 37 anos nunca é tarde. Tanto que você é o 18º... brasileiro a ter atravessado o Canal da Mancha. Exatamente. E eu não... Com todo respeito, sim. O mais velho. O mais velho. Como foi eu gosto disso, eu não tenho nada contra, eu gosto disso. Que ótimo. E como foi para você receber esse título? Eu adorei, você quer saber, eu adorei. Primeiro que eu não imaginava que eu fosse atravessar o Canal da Mancha, já que só 10, 12% conseguem chegar na França saindo da Inglaterra nadando. Eu estava com 55 anos e meu técnico falava, olha, eu acho que de repente você pode tem chance de fazer. Eu treinei durante um ano, foi muita loucura todo esse treino, essa dedicação, eram horas por dia treinando. E como só 12% conseguem passar, falei, quem sou eu, né? Nunca fui um grande nadador, nunca ganhei provas assim, mas eu sempre completei minhas provas. Então foi muito legal quando, em primeiro lugar, ter chego na França nadando. E depois quando falaram, olha, Harry, você é o mais velho, o brasileiro mais velho. Eu sinceramente, eu gostei bastante. Foi um diferencial para mim. E você mantém esse título? Não. Olha só. Teve o Hamilton de 60 anos acabou cruzando. Um grande amigo, Hamilton, não sei se está me escutando, mas enfim, não sou o mais velho mais, sou o segundo mais velho. Mas o Canal da Mancha foi um exemplo para mim. Eu faço questão de estar falando isso, né? Que aos 55 anos foi para mim o primeiro projeto na minha vida que eu começo, meio e fim. Eu sempre comecei muita coisa na minha vida e não terminei. Então eu faço questão de falar isso, porque meu filho me acompanhou hoje com 30 anos, minha esposa, e eles acompanharam, meus amigos mais próximos, e viram. Falaram, pô, finalmente o Harry, ele começou, né, treinando, um ano treinando, e foi até o final. Então, um projeto com começo, meio e fim, e minha vida realmente é uma até o Canal da Mancha, e é outra depois do Canal da Mancha. Harry, você considera também, você que falou sobre começo, meio e fim, os desafios, né? Como que funciona para você do começo, meio e fim? Como que você encara os desafios? Olha, eu depois do Canal da Mancha eu percebi que eu sou movido a desafios, né? E esse fim eu não consigo visualizar muito esse fim. Voltando a falar da Secretaria de Esportes, o fim era poder ver mais e mais crianças fazendo a escolinha de esportes e algumas chegando a grandes campeonatos. O fim, quem sabe, é o maior número de munícipes fazendo esporte. Maior número de adultos. Inclusão. Né? Inclusão realmente não é só a palavra do momento, mas é o momento, né? Inclusão é você, de repente, entender, e eu só soube disso o ano passado, depois de perceber e conversar com professores que vinham me relatar algumas dificuldades, que em todas as classes das escolas da rede em Ilhabela tinha um aluno autista. Eu me assustei. Né? Então, a gente fica preocupado. Então, a gente tem que pensar em saídas. A gente precisa pensar como capacitar esses professores. A gente precisa pensar como capacitar, agora a gente está, como capacitar nosso trade turístico. Enfim, a inclusão, a gente precisa não só falar, mas precisa capacitar. Então, a gente trouxe, por exemplo, em Ilhabela, academias ao ar livre. As academias ao ar livre estão com equipamentos para pessoas com deficiência. Então, a inclusão é um fim importante, é um meio que a gente consegue chegar ao fim trazendo equipamentos e trazendo essa oportunidade para todos. Se é que eu pude responder. Verdade, sim, claro. Com certeza. E a gente avalia também que a inclusão ela é um processo, né? E como todo processo, esse processo ele não termina, ele é contínuo. Então, é legal a gente ver que tem uma pessoa que está à frente de uma pasta tão importante e que pensa dessa forma. A gente vai aprendendo, né? A gente não para de aprender. Por isso que esse começo, meio e fim, no final é um monte de começos. São comecinhos, são muitos ciclos. Começos.
muitos ciclos começando, porque a gente vai se inteirando, poxa, é isso? E são professores que chegavam para mim e falavam, eu estou com essa dificuldade. E aí, de repente, eu juntei todos os professores, chamei algumas psicólogas para conversar, e a gente acabou se inteirando que durante a pandemia vieram alguns problemas que a gente pôde, né, se inteirar da violência, da dificuldade, da carência, de discussões entre casais, das famílias com problemas, e as crianças, e os reflexos. Então a gente vai tentando trazer soluções para essas famílias. E Harry, pegando o gancho aí da discussão entre casais, quantos anos você já está casado? Eu tô no meu segundo casamento. Segundo casamento. E eu tô com a Sônia há 32 anos casados. Estamos indo por 33 anos. Uma vida, hein? Uma vida. E como que a Sônia, ela avalia o marido dela ser esse atleta aí, segundo mais velho, né, do Brasil e atuante, né? Eu tenho dois momentos, né? Tem o momento, com certeza, do orgulho, né, dela e do Eric, tenho certeza disso. Teve um momento da paciência, né? Eric é seu filho. Eric é meu filho. Porque da preparação do Canal da Mancha, eu praticamente, durante 1 ano e 2 meses, a vida social zero. E tiveram muita paciência comigo, né? Porque, eu vou dar um exemplo para vocês, eu acordava muito cedo para ir treinar, ia trabalhar, na época eu estava também secretário, e voltava para casa e não passava do Jornal Nacional. Eu sou noveleiro de carteirinha, adoro novelas. Eu fui casado com uma atriz e conheço muita gente do teatro e do cinema e adoro novela, acompanho novela. E não conseguia chegar na novela das 9, caía no Jornal Nacional. Olha só. Então, não saía para ir jantar com os amigos, não ia a aniversários. Então, foi um grande entendimento da Sônia e do Ed, da minha esposa. E é claro, um momento antissocial, e foi muito legal, porque 2 dias depois que eu atravessei o Canal da Mancha, na Inglaterra, né, com o meu técnico, com o Igor, que sempre foi muito Caxias, ele virou para mim e falou, olha, Harry, 2 coisas. Ele falou, você vai ter que se cuidar em relação à alimentação, porque você não vai mais treinar tanto, você vai ter que procurar outras coisas para fazer, e a partir de agora, atenção especial com a família, né? A família até agora, né, você foi muito, você quase não teve atenção para a família, mas agora é o teu momento, agora é atenção para a família. Então, teve essa compensação. Mas ela é paciente, porque às vezes ela fica chateada, porque eu continuo participando de campeonatos. Não é mais com tanta frequência, porque antigamente eu ia quase todo final de semana participar de campeonatos aqui em Maresias, em Guaicá. Onde tivesse campeonato de natação de águas abertas eu ia. Agora eu vou uma vez por mês, foi um trato, uma vez por mês eu vou competir. Em Ilhabela vai ter daqui 2 finais de semana, vai ter competição de novo. Então, o trato o que é combinado, né, cara? É isso aí. Ô, Harry, até perguntando, você que também falou sobre continuidade, em 2017 você também cruzou o Rio Hudson, correto? Vocês fizeram direitinho a lição de casa. Opa! Gente aqui. 2017, eu vou contar pra vocês que depois do Canal da Mancha, como o Igor falou que eu tinha que procurar outro... É a maior maratona do mundo? É a maior maratona do mundo. Então, quando eu terminei o Canal da Mancha, o Igor falou, olha, Harry, vocês vão ter que fazer outro esporte, vocês vão engordar muito. Bom, resumindo, além de ter engordado muito, eu acabei quebrando o joelho. Começava o beach tênis, a onda do beach tênis. Isso depois de 2012? Isso foi em 2012 para 2013, eu quebrei o joelho, engordei demais. E aí eu sei que eu liguei para o Igor é um técnico muito é um troglodita mesmo, ele nunca sorriu pra mim, nunca. Eu liguei pra ele e falei, Igor, um verdadeiro Rock Balboa. Mas ele é assim, muito bravo, nunca sorriu pra mim. Depois eu conto algumas histórias dele, mas enfim, eu liguei pra ele é de São Bernardo, um dos melhores técnicos do mundo, o técnico que mais logrou levar atletas pro Canal da Mancha. Eu ligo pra ele e falei, Igor, eu tô precisando de uma motivação, de uma prova de motivação, porque eu engordei demais e tudo mais pra fazer. Ele falou, você precisa de motivação? Eu falei, preciso. Você tá onde? Eu falei, eu tô em casa. Você tá em casa? Faz o seguinte, tira a roupa e se olha no espelho, você vai encontrar um monte de motivação. E aí brincou e desligou o telefone. Eu liguei pra ele e falou, olha, Harry, tem 2 provas para você fazer. Ou dar a volta em Manhattan, que é uma prova de 46 quilômetros, ou uma que eu acho mais interessante, que é descer o Rio Hudson. A prova se chama 8 Pontes. São 7 dias nadando. Falei, 7 dias nadando? São 7 dias nadando. Cada dia você vai de uma cidade para outra e nada das 7 às 4 da tarde. Acho interessante, é essa que você vai fazer. Tá bom. Então me preparei durante 10 meses. A água não é tão fria quanto foi na Mancha. Foi uma loucura. Nunca tinha ido brasileiros nadar.
você manda teu currículo para lá, logo depois do Canal da Mancha me aprovaram. E eu nadei essa prova em 2017, foi muito legal, tem até aqui no braço. Aqui. Olha só que são as legal. pontes, você vai de uma cidade para outra. Licença. Aqui, ó. Aqui foi o Canal da Mancha. Canal da Mancha. 12 horas e 40 minutos. E aqui são as 8 pontes do Rio Hudson. Você desce o Rio Hudson a favor da maré. A verdade é que a maré te ajuda muito, a pressão do rio te ajuda. E você vai de uma cidade para outra. É 8 pontos que você vai desde Catskill, do norte do estado de Nova York. Olha e só. você chega em Manhattan. E nunca nenhum brasileiro participou dessa prova? Então, nunca brasileiro tinha participado dessa prova. E nesse ano que eu fui foram mais 2 brasileiros. A Marta Iso e o Flávio Toif. Então nós fomos 3 brasileiros, os primeiros que nadaram essa prova. Mas é interessante ressaltar que nunca nenhum brasileiro nadou. E o senhor foi o 15º. Exatamente. Mas esse pessoal tá demais. Eu acho que a primeira entrevista, sério, eu já dei muitas entrevistas, que estudam tão bem a minha vida. Olha vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns. Mas também com essa biografia e com essa história de superação, porque o seu povo é de superação, parabéns mesmo. Eles fizeram Arquimedes e Michael, estão de parabéns, mas vocês estão de parabéns. São excelentes entrevistadores. O 15º no mundo a ter feito essa travessia, a maior ultramaratona do mundo. Essa foi uma loucura. A gente atravessava a favor da maré e é muito incrível porque os americanos falavam assim, tinha um congresso técnico, né? E eles não erravam uma. Cada nadador vai com um caiaqueiro do lado. E passam barcos enormes. E você tem que respeitar o caiaqueiro. E eles falam assim, olha, vocês vão nadar durante 3 horas, o vento vai estar assim, assim, assado. Na 5ª hora, quem não terminar em 5 horas vai ter um vento contrário de X km por hora. Acontecia tudo o que eles falavam. No primeiro dia, a corrente era tão forte, porque tinha dias que a margem do Hudson é muito curta, de 1,5 km, 2. E a vazão é muito forte. Nossa, parecia muito fácil. Só que no segundo dia, por exemplo, a margem do rio vai para 8 km. Perde pressão, então é até o braço. Bom, no primeiro dia, eu estava nadando muito bem no meio do rio, nadando, e eu voava. Eu estava 2 braçadas, qualquer um que entrasse lá, ia embora. E eu estava no meio do rio voando. E o cara do meu caiaqueiro fala, Harry, the right side, né? Vai para a direita. Eu falei, no, correto. E ele começou e eles andavam com 2 rádios, um para se comunicar entre os caiaqueiros e outro com toda a organização, porque a logística é muito grande. E até então eu não estava me dando ideia do que era. Depois ele veio, me deu uma bronca, e eu mesmo assim nada. De repente vieram 2 jet skis e uma lancha enorme americana. Os caras me dando um esporro, uma bronca, para ir para o lado que eu ia ser desclassificado. Eles queriam... E eu, pô, mas a pressão tá boa, the pressure is good. Ele falou assim, see the right side, olhe pra frente. Quando eu olhei pra frente, tinha um petroleiro. Nossa. Ele tava quase 1 quilômetro de mim. Eu vi uma parede negra na minha frente. Meu, tava vindo petroleiro. Eu tive 10 minutos. Oi. Segura aí esse gancho pra gente, que é importante. A gente precisa dar um break. Okay. Segura essas braçadas aí, atleta, que a gente já volta. Okay. É isso aí. Quer ganhar o kit Festa da Nadir para comemorar seu aniversário? É o aniversariante da semana 012 News. Envie nome completo e data de aniversário para o WhatsApp da rádio 12-99799-0985. Acesse o Instagram, @012 News e siga as regras do post oficial. O sorteio será realizado ao vivo toda sexta-feira, às 11 da manhã, durante nossa programação. Imagine só, ter um kit Festa da Nadir para deixar seu aniversário ainda mais delicioso. Participe! Olha a oferta! Vem pra Tony Veículos escolher o seu carro novo. É só aqui que você encontra mais de 1000 opções, além de contar com uma equipe especializada na liberação de crédito. Somos a única loja do Brasil que temos uma própria financeira para melhor atender vocês. Você que quer comprar ou trocar o carro, eu sei inglês, não pode deixar de passar na Tony. Anote meu WhatsApp, 12-981003697. Vai ser um prazer falar com vocês. Tony Veículos, carro é aqui. 012 News 98.5. Informação com credibilidade. E Nova Busdor, mídia em ônibus. Sua empresa em movimento. 97406-3443. As melhores músicas de todos os tempos tocam aqui na 012 News. Zero 12 News. Vai falar espanhol com você, vai ser melhor. Cara, que fazer, tá? 012 News. Vai ser desclassificado, você respeita. Vai voltar na dúvida. Não, a gente vai puxar esse gancho. Vamos lá. Tá bom?
Sucessos do passado e do presente. Uma programação de qualidade para quem tem bom gosto musical e quer ficar bem informado. 012 News, a primeira rádio multiplataforma do Vale e região. 012 News, a notícia mais perto de você. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. É isso aí, estamos de volta com o Preço do Like. O secretário estava comentando conosco sobre o petroleiro que passou na frente dele. Eu realmente estava contando que os americanos estavam me sinalizando para ir para a margem. Eu não estava entendendo, eu estava curtindo tanto, eu estava indo muito bem, de repente apareceu a lancha com toda a segurança americana e olha para frente, eu olhei de repente uma parede, estava a 800 metros, 1 quilômetro de mim, eu tive 10 minutos para ir até a margem e, bom, quase fui atropelado e quase que me colocaram para fora, um projeto de quase $5 mil, eu quase fui desclassificado, mandado de volta para o Brasil, foi feio, e a partir daquele momento, era o primeiro dia, né, durante os 7 dias eu respeitei tudo que eles falavam, eu tinha que respeitar porque realmente passam muitos barcos, a logística é muito importante, e foi muito legal, foi uma ultramaratona, a maior ultramaratona que tem no mundo, foi muito legal ter participado, só 12 participam, tem autorização para nadar por ano, e foi muito legal ter feito essa ultramaratona. Ô Harry, você tira um tempinho para você pegar um fôlego ou não? Tem, na verdade cada um estrutura a sua parada. Eu parava de meia hora com caiaqueiro, toda a minha hidratação estava no Canal da Mancha também, você para de meia hora para fazer hidratação e você não pode encostar no barco. Então vai o caiaqueiro com toda a tua hidratação. Então nesse caiaque no Rio Hudson tinha carboidrato líquido, tinha aquele carbogel, tinha batata doce, tudo que eu tinha treinado, até uma coisa que a gente come bastante, pêssego em calda, até Coca-Cola a gente leva, porque é muita água salgada. Dar energia para dar energia, açúcar, água, pílulas de sal. O tempo que vai modernizando, vou encontrando várias coisas. E teve umas coisas interessantes que eu vou contar para vocês. O caiaqueiro, no terceiro dia, a maré estava contra, tinha muito vento, e ele me falou, olha, Harry, eu não vou conseguir, porque eu parava e falava, olha, me dá a palatinose, me dá esse carbo, me dá outro. Ele falou, não dá para eu parar, e realmente não dava, para parar e te dar as coisas. Me peça o que você quer para a próxima, porque eu vou ter tempo de preparar o que você quer. Falei, tudo bem. Então eu parei e falei, olha, na próxima eu vou querer só o gelzinho. Aquele gel que a gente... Sim. Ah, só o gel, tá bom. Aí estou nadando, dá quase 30 minutos, quando está dando quase 30 minutos, eu olho assim para ele, já para ele se aproximar, que está nos 30 minutos, quando eu olho para ele, porque estava muito revolto o rio, ele está com gel na boca, assim, e veio assim. Falei, caramba, ele tá com gel na boca. E eu falei, bom, acho que ele deve estar com aquela parte de trás do gel, né? Porque justo onde que eu vou cortar e colocar na boca, né? Aí eu olho assim, justo a parte que eu ia colocar a boca, ele tá com gel. Olha só. Falei, caramba, eu olho assim. Bom, aí veio, eu peguei, cortei, falei, não vou colocar a boca assim. Aí espremi o gel tudo na minha cara. E eu tomava também uma pílula de sal. Na largada, no meio, 2, 3 horas depois e no final. Vocês acreditam que nesse dia, na última hidratação com a pílula de sal, que eu pedi a pílula de sal, ele estava com a pílula de sal na boca também? Curiosidades do Rio Hudson. É como se guardava as coisas, né? Porque ele não tinha, porque realmente estava muito revolto. Nesse dia que estava muito revolto, muita gente desistiu. E a gente tinha que todo dia de uma ponte a outra, de uma cidade até outra. E nesse dia que muita gente desistiu, teve um momento épico mesmo, que foi muito legal, os americanos aplaudiram, estavam do meu lado torcendo. Pra vocês terem uma ideia, eu estava chegando, faltava 100 metros para eu chegar na ponte, desse quarto dia. E eu levei 40 minutos para chegar. Em 100 metros, eu nado normalmente, 100 metros a gente nada, quando nada rápido, nada em 1 minuto e meio, 2 minutos. Quando você nada relaxado, 100 metros, você nada em 2, 3 minutos. Eu levei 40 minutos para chegar na ponte, para 100 metros. Não chegava, porque tinha muito vento e tal. E foi tão legal, porque o barco mãe, que tinha recolhido muita gente que estava desistindo, chegou perto de mim, viu o meu esforço. O caiaqueiro, tinha tanto vento que o caiaqueiro não conseguia me acompanhar. Esse dia do gel e do comprimido que estava na boca. Sensacional. E foi muito legal esse quarto dia. São em média quantas pessoas que fazem essa prova? Então, eles aprovam só 12 pessoas para fazerem todo o percurso, as 8 pontes. Mas você pode se inscrever para fazer 2 pontes, 3 pontes. E então todo dia tinha 30, 40 pessoas fazendo partes das pontes.
Mas para as 8 pontes, só 12 nadadores por ano, porque a logística é muito complicada. Qual a dificuldade maior entre as travessias, na sua opinião? Como você O disse, Canal a da logística. Mancha e entre as duas? Isso. Claro, Olha, você falou da por incrível que logística, do pareça, vento, o Canal da Mancha é mais... É porque a água é muito fria no Canal da Mancha. Eu saí da França, pra vocês terem uma ideia, da Inglaterra, com 13 graus e meio a água, e cheguei com 14. E não pode nadar com roupa de neoprene, né? É só sunga mesmo. Então a água fria, eu acho que tem essa dificuldade. E é claro que no Hudson são 7 dias nadando, cada dia era um dia pior do outro, o corpo já... Eu não aguentava, sabe? Era muito cansaço e muita cabeça. A sua história de superação, da sua origem, né? Uhum. E você trata muito disso como atleta, como professor, como secretário de esportes. E tem muito de disciplina, de valores, de educação, de criação. Quem é o Harry nesse sentido? O israelense, o romeno, essa cultura maravilhosa que é você mostrar o que é ensinar e o que é superar, porque isso a gente está falando de milênios, não estamos falando É muito de legal, dias. eu fico até arrepiado aqui. É muito legal a tua pergunta. Obrigada. Eu mesmo não sei dizer, mas... Poxa, é muito legal você perguntou, porque assim, eu tenho uma história para contar muito bonita que eu só fiquei sabendo em 2010. Eu me inscrevi para o Canal da Mancha em 2010. E a história que eu sabia do meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu. E a história que eu sabia dele, como ele chegou em São Paulo, a família dele foi morta na Segunda Guerra, ele passou alguns anos, 2 anos na Europa, e alguém chegou para ele e falou, olha, pega esse endereço e vai para a Argentina, tem uma família judia lá que vai recomeçar a sua vida. Meu pai foi para a Argentina, de navio, e lá ele não achou essa família, dormiu numa praça, uma família judia adotou ele, achou uns primos em São Paulo, ele chegou em São Paulo e recomeçou a vida dele. Essa é a história que eu sempre soube, e eu tenho uma família adotiva na Argentina. Ok, em 2010, me inscrevi para o Canal da Mancha, e eu chamei e falei, Sônia, vamos para a Argentina, vamos passar 4 dias lá, quero ver a família, estava lá em 2010. Juntei minha família no sábado, meus primos reunidos, falaram, olha, vocês sabiam que o nosso primo maluco vai tentar daqui 2 anos atravessar o Canal da Mancha? Aí um tio mais velho falou, olha, igual teu pai. Eu falei assim, como assim igual meu pai? Você não sabe como seu pai chegou em Buenos Aires? Eu falei, sei, de navio. Ele falou, não. Seu pai estava fugindo da Europa na Segunda Guerra e o Perón, que governava a Argentina, não deixava os judeus entrar aqui. Então, seu pai e todos os judeus desceram no Uruguai. Seu pai passou 2 meses no Uruguai. E porque queria chegar em Buenos Aires, ele alugou um barquinho com 2 amigos em Montevidéu, saiu de Colônia, com um barquinho pequenininho. Em algum lugar do Rio da Plata, a Marinha Argentina foi para cima do barco. Teu pai pulou na água e teu pai chegou em Buenos Aires nadando. Eu falei, como? O teu pai chegou em Buenos Aires aqui nadando. Olha. Eu falei, não acredito numa história dessa. E toda vez que eu conto essa história, eu fico arrepiado. Uma coisa que eu não sabia. É do seu sangue, E aí terminou essa história, eu voltei correndo pro hotel, liguei pra minha mãe que morava em Israel. Falei, mãe, essa história é verdadeira? É. Mas vocês nunca me contaram. Falei, mas você nunca perguntou. E teu pai, infelizmente, papai morreu muito cedo. Você não teve tempo de falar, mas teu pai realmente chegou em Buenos Aires nadando. Agora, ele não fez essa loucura que você pensa fazer daqui 2 anos, né, filho? Aliás, você não vai fazer isso, né? Ela brincou comigo. Então, quando eu chego em 2012 na França, de certa forma, eu estou chegando em Buenos Aires. Você homenageou seu pai, é o legado, sim, é a história. Então, é uma homenagem linda. Essa é uma história que eu queria contar, né? E eu conto nas palestras e no livro, que eu fiquei sabendo só em 2010. Então, a coisa da persistência, a coisa que você perguntou, da superação, da garra, é poder, da dedicação, é estar focado mesmo. Eu até hoje treino. Eu treinava todos os dias. Então hoje eu treino segunda, quarta e sexta eu nado. Terça e quinta eu faço musculação na praia. Eu treino na praia para poder continuar competindo. Eu levanto, minha esposa não acredita. Fala assim, Harry, eu não acredito. Todo dia ela fala, não estou acreditando que você continua assim. Então, e eu sei que com a minha idade hoje, que eu estou com 66 anos, eu continuo inspirando outras pessoas.
Eu sei que cada vez que eu conto essa história para as pessoas, eu estou inspirando as pessoas a fazer alguma coisa. E talvez essa seja a mensagem que eu continue passando para as pessoas. Porque a luta da história da sua vida, da sua origem como judeu, e enfim, a gente sabe da Segunda Guerra Mundial, da perseguição desde os tempos bíblicos. As histórias... Vocês superam, seu pai chegou a nado. Pois é, o que minha mãe passou em campo de concentração, nos guetos, então tudo isso é superação. Vocês tinham que ser atletas, vocês tinham que se libertar, vocês tinham que superar de alguma forma. Eu vocês acho, tinham que sobreviver. sim. E a luta, essa fé, esse condicionamento físico é o que inspira. E principalmente foi muito legal você estar falando isso, realmente. Eu que agradeço eu raramente trago isso na minha memória, mas é verdade. Está aqui dentro e precisa voltar mais isso. Eu agradeço muito. Nós que agradecemos a vocês muito, porque nós é uma coisa muito importante que eu tenho que colocar mais para fora isso. Obrigado pela pergunta, viu? Eu que agradeço. A gente fica muito feliz, né, Harry, de ter uma história como a sua aqui, né, podendo contar. E aí eu acho que vai até de encontro àquela pergunta que eu também fiz, né? Essa que a Lu também fez. Mas do começo, né? Do começo, dos desafios, a superação, e vai tudo de acordo com aquilo que você tem na história, aquilo que está no sangue, né? Como a Luana falou. É verdade. Então é a sua identidade ali, né? Pô, muito legal. Vocês me emocionaram hoje. Olha, que legal. Igualmente. Vocês me emocionaram hoje. E com certeza todos os nossos ouvintes aqui, internautas, enfim, muito obrigada. É óbvio que quando nós fizemos a nossa pesquisa sobre a sua vida, a gente já sabia que você seria um convidado com uma grande história, com uma grande narrativa. Mas nada se compara à emoção de te ter aqui no estúdio, olhar no seu olho brilhar, de falar da sua trajetória, da sua superação e da sua família. Então, muito obrigado. A gente só tem a agradecer mesmo por esse momento e por você ter aceitado o nosso convite. Não, imagina. Eu que agradeço. Eu estou aqui, pena que eu não trouxe, eu vou trazer, em algum momento eu vou fazer chegar para vocês o meu livro. Pena que eu não trouxe, mas eu vou trazer um livro. Uma amiga minha escreveu um blog há 10 anos atrás. Esse blog acabou virando o livro da minha preparação no Canal da Mancha, que tem inclusive essa história do meu pai. Eu vou fazer esse livro chegar até vocês. Eu agradeço demais. Não foi uma simples entrevista. Não foi mesmo, de coração. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Você é inspirador e com certeza todos nós aqui estamos privilegiados, o Litoral Norte, em ter toda essa bagagem, essa inspiração. Legal. E é uma honra receber aqui no Preço do Like. Muito legal. Essa história de vida e que inspira outras histórias, como você se preocupou, como eu acompanhei aqui com os meus colegas, Casa dos Autistas, o seu olhar diferenciado para dentro da escola, para dentro do atleta, porque você já trouxe isso com você. Seu pai superou um desafio, seu pai saltou de um barco para sobreviver e começar a vida dele. Exato. E recomeçar a vida e ter essa família linda. E isso está em você e isso você passa para todos. E o legal, assim como a Luana, ela disse muito bem, o seu olhar diferenciado. O seu olhar diferenciado é que te trouxe até aqui e te fez estar onde você está. Porque eu tenho certeza que é esse olhar que te motiva a levantar todo dia da cama e fazer a diferença na vida das pessoas dentro das políticas públicas da sua pasta. Pô, vocês são demais. Obrigado. Que é isso. O Harry, até aproveitando, né? Acho que a gente ainda tratando disso, mas da diferença, né, que você faz na vida das pessoas, eu queria comentar de uma coisa que me falaram hoje. Eu fiquei muito feliz e eu não sabia. Você faz um projeto, e me corrija se eu estiver errado, no final do ano as pessoas se pintam, parece, com cores, e aí fluorescente? Eu faço uma confraternização. Como que funciona isso? A gente faz uma confraternização nadando. Olha que legal. Nadando à noite. É um trajeto muito pequeno, é só para as pessoas se reunirem e nadar. E aí veio a ideia de a gente se pintar com tinta fluorescente. É uma tinta água, aguache tipo fluorescente, que fica muito bonita quando é projetado luz negra. E mais para dar um up. E a gente se pinta com tinta fluorescente para poder festejar. É uma confraternização das pessoas que nadam.
e poder estar junto no final do ano. A gente come umas frutas depois. Olha que legal. Você que idealizou isso, Sim, Harry? sim. Na verdade, quem começou com isso foi o Mário Belo. Não sei se vocês já ouviram falar do Mário Belo, Lobo do Mar, pai da Bia Belo, que faz um trabalho muito legal de talassoterapia na praia, muitos anos atrás. Ele foi uma das pessoas responsáveis para me fazer perder um pouco o medo do mar, porque eu tinha muito medo de olhar para o fundo do mar. Ontem eu contei essa história aqui na rádio também. E ele que fazia essa confraternização de final do ano, ficou parado depois durante quase 15 anos e eu retomei. E a ideia de pintar foi nossa mesmo, de fazer esse Aue pintando, e ficou muito legal, Olha que legal. Tem tantas histórias, Harry, mas eu queria comentar uma coisa. Você está à frente hoje da Secretaria de Turismo na Ilhabela, exato, né? Exato. E você pegou, pelo que eu vi, bem no momento difícil, né? Acho que para o país, mas também para a cidade, talvez naquele momento, que é o momento de pandemia, né? Como que foi pegar esse momento de pandemia e agora ter essa retomada do comércio também? Na verdade foram 2 momentos, né? Quando eu entrei na Secretaria, nós estávamos vivendo um momento de pandemia na Secretaria de Esportes. Então foi bem uma transição ali. Foi, mas a gente pôde iniciar com alguns projetos na área de esportes, e quando eu passei para a Secretaria de Turismo, em fevereiro, que vieram aquelas chuvas que afetaram de uma maneira muito forte vocês e não tão forte a gente, e que a gente, na verdade, ficou um mês aí tentando, de uma certa forma, a gente teve uma solidariedade muito grande por parte dos comerciantes de Ilhabela para com vocês, dos barqueiros, enfim, e a retomada do turismo, né, que é nossa fonte é nossa indústria, tanto de São Sebastião como de Ilhabela, que foi muito difícil, e a gente está retomando, conseguiu retomar depois de 1 mês e meio. Então foram momentos difíceis, onde todo mundo acabou se adaptando, se ajudando. Foram 2 momentos difíceis, né? O brasileiro, a gente não sossega, né? São os desafios, é uma pancada, né, atrás da outra, é um desafio atrás do outro. A gente não tem uma normalidade, é impressionante. E a gente toma pancada e a gente acaba se levantando sempre. E como foi esse convite para você, de repente, declinar do esporte e entrar no turismo? Muito difícil, muito difícil. Eu estava muito feliz mesmo no esporte. Mas a gente está no time, né? O Toninho Colucci pediu que eu fosse para o turismo, em função já da minha experiência, da confiança. A equipe do esporte era muito boa e ele me fez esse pedido para ir para o turismo, e eu também fiz um pedido. Bom, se o senhor me pede, eu também vou pedir. Meu pedido é que não mude a equipe. Então ele manteve a equipe e, enfim, acabei indo para o turismo sabendo e que a equipe continua a mesma até hoje lá no esporte. E como que você avalia hoje o turismo de Ilhabela e do Litoral Norte como um todo? Ele está se fortificando. Eu vejo São Sebastião, né, eu vejo o Tutu fazendo um belo trabalho, realmente. Aí a gente tem conversado bastante, também a Fernanda em Caraguatatuba. A gente vem fazendo um trabalho em conjunto quando a gente pode, a gente se ajuda bastante nas feiras. Sempre que a gente pôde ir em alguns lugares em parceria com a Tutu. Fizemos um trabalho também de parceria no avistamento de baleias. O turismo de Ilhabela, ele é forte, o trade tem, eu posso responder mais por Ilhabela, o trade tem correspondido muito, muito mais forte do que na minha época em 2011, 12 até 15. Esses 6 meses que eu estou na secretaria, eu tenho uma resposta muito forte do trade. É muito bom trabalhar com o trade por perto. O Toninho Colucci também tem me dado carta branca para alguns projetos. Então a gente vê o avanço. Sem sombra de dúvida, as chuvas de fevereiro nos afetaram enormemente. O ano passado a gente teve um volume de turismo muito grande, todo o litoral, mas em função que os brasileiros não viajavam ainda para fora, eles voltaram a viajar, e é claro, com isso tivemos essa queda, mas a gente está voltando a ter esses turistas. Não é fácil, mas a gente está com vários eventos, não só esportivos, gastronômicos, e recuperando o turismo no Litoral Norte. Então, secretário, a gente pode dizer que o senhor acredita o sucesso do turismo no Litoral Norte, que a gente está vivendo, né, nessa fase, a união dos municípios? Eu acredito que sim. Existe um diálogo, acho que é importante esse diálogo. Nós temos
um convênio do Circuito Litoral Norte, onde que a gente trabalha as 4 cidades. Bertioga tem se aproximado bastante, isso tem cooperado com esse diálogo, cooperado com algumas ações. É claro que a gente pode ainda fazer muita coisa em conjunto, e eu acredito que várias ações elas ficam mais fortes com todos os municípios juntos. Quinta-feira que vem a gente vai estar em Paraty, vai ter criada a rota verde-azul, que é a rota que vai de Paraty até São Paulo, e a gente também espera na união de todas essas cidades para que a gente possa movimentar um novo polo turístico que vem de Paraty até São Paulo e que vai de São Paulo até Paraty. As 4 cidades, né? Sebastião, Batuba, Caraguatatuba e Ilhabela. E Angra também. Angra vai entrar também. Angra e Paraty também. Então, dessa linha Paraty. Isso, na linha verde-azul. Na linha verde-azul. Exatamente. Essa nova rota, que é uma ideia que partiu dos Conventions Bureau, e a gente fica muito feliz porque muito se espera às vezes das prefeituras, né? E a gente está vendo um movimento muito grande. A gente deu força para o Convention Bureau de Ilhabela, e os Conventions Bureau dessas outras cidades também se movimentaram, e eles que praticamente criaram toda essa rota junto com a força dos municípios. E aí eu acredito muito quando não parte só do município, né? Quando os Conventions Bureau, os trades turísticos estão juntos, a gente fica mais forte. Que é privado, né? Que é uma iniciativa privada. É privado, exatamente. São os comerciantes, os empresários, enfim. A gente pode falar como, por exemplo, a Rota Real e outras rotas estão agora, como você bem disse, esses circuitos, os birôs, eles se reuniram para fazer essa rota que abrange essa nossa costa. Porque é muito mais fácil, perdão, sem interromper já. Não, imagina. É muito mais fácil e muito mais interessante, porque você tem iniciativa privada voltada para isso, com outro perfil de característica econômica, como você falou, para não depender só do município, não depender só da política pública do turismo, porque a abrangência é bem maior. É nesse sentido? É nesse sentido. Durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, na minha época lá atrás, né, o trade vinha sempre, bom, e aí, prefeitura, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Né? E aí a gente responde, a gente bate de volta. E vocês, o que vocês estão fazendo? E a gente tem uma resposta muito forte do Convention Bureau de Ilhabela, que foi, né, recém-criado e já está com mais de 100 sócios, né, e a gente percebeu essa união com os outros conventions bureaus das outras cidades, inclusive indo para o Rio de Janeiro, Paraty e Angra. Então eu acredito muito aí nessa nova rota acontecendo. E como você viaja bem, perdão, Michael, como você viaja bem, é nesse sentido que a gente já vê muito isso na Europa, Estados Unidos, enfim, que é esse trade turístico que com as suas viagens, com as suas experiências, o Brasil está nesse caminho e o litoral norte não foge. Não, de jeito nenhum, principalmente com uma Rio Santos tão linda como a gente tem. E secretário, como que estão os preparativos agora para a alta temporada que está chegando? Quais são as ações? Bom, nós temos aí nós temos aí a temporada de navios começando em outubro. Temos algumas ações que vão acontecer no verão de Ilhabela, mas são ações que para atender o munícipe e o turista que já chega, que já está lá, como shows, sunsets, mas que não são exatamente para atrair o turista, sim só para receber para quem já está lá. Operações de limpeza de praia, o Natal, a gente está fazendo um Natal Luz que a gente espera ser belíssimo lá na Fazenda de Engenho d'Água. E é claro que a gente espera que o turista venha para o Litoral Norte, continue curtindo todas as cidades do Litoral Norte, muito mais do que vieram ano passado. Entendi, secretário. A gente está chegando aí nos 5 minutos finais dessa entrevista que a gente avalia aqui como uma das entrevistas mais bonitas que a gente já fez, porque realmente a emoção tomou conta aqui do estúdio. É verdade. É verdade. Eu mesmo me emocionei aqui várias vezes, estou levando algumas coisas para casa e isso é muito bom, né? A gente poder se emocionar, saber que a gente emocionou e passou essa inspiração, né? É o legado que a gente acaba deixando, né? A recíproca é verdadeira, exatamente. Né? E eu estava com dúvida se vinha ou não por conta dos ventos, das chuvas, né? E bons ventos o trouxeram. Bons ventos me trouxeram para cá. Atravessou a nado, atravessar da ilha. Porque a gente tem que deixar claro para os nossos ouvintes que a gente ainda tinha uma incerteza se o secretário ia conseguir atravessar a balsa ou não. Exato. Estávamos aqui aflitos, mas olha só, como mesmo a Luana disse, os bons ventos trouxeram o senhor Harry Finger. Exato. Então agradecer mais uma vez essa oportunidade
Prometo que o livro vai chegar aqui para vocês. A gente vai cobrar a Harry. E espero que seja convidado em outras oportunidades, para a gente poder conversar mais, falar mais sobre o turismo e outros assuntos que a gente enveredou hoje, em assuntos aqui que emocionaram, que eu tenho certeza que me emocionaram. Se me emocionaram, eu tenho certeza que conseguiu emocionar em muita gente. E deixar aqui o convite aberto para que venham à Ilhabela, está de portas abertas lá, a Secretaria de Portas Abertas para vocês. E vocês já têm meu WhatsApp aí, o G vai passar para vocês, se vocês não tiverem. Estejam lá, eu vou receber sempre vocês muito bem, como eu estou sendo recebidos aqui. Isso aí, Harry. A gente agradece muito, mas a gente queria te fazer uma pergunta especial, que é a pergunta que leva o tema do nosso podcast. Qual é o preço do seu like? A gente que vive nessa era digital, até onde você iria pelo sucesso, até onde você se desafiaria, né? Então, qual é o preço do seu like? Você que é o homem dos desafios e das superações. Nossa, bom, eu fiz já algumas besteiras na minha vida, né? Esse preço do like é interessante, né? Eu já fui blogueiro, já fui uma época blogueiro, né? Eu tenho hoje 24 mil seguidores. E há 7 anos atrás eu fiz a besteira de comprar like, comprar seguidor. E aí de repente eu fui de mil seguidores a 4 mil seguidores. Fiquei todo feliz, né? Mas de onde apareceram esses 3 mil seguidores, né? Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E aí aos poucos, né, passaram-se 8, 9 anos, eu cheguei a 20 mil seguidores, contando as minhas histórias, e hoje talvez eu consiga 300, 400 seguidores por ano. Então o preço do like, ele é muito mais importante hoje quando eu sou o Harry, e eu posso te falar que de repente hoje eu exercitei de manhã e consegui algum bom resultado em algum evento que eu criei, e não deu certo em outro resultado, porque, enfim, contando as minhas mazelas também, o preço do meu like sendo verdadeiro e conseguindo menos seguidores, ele foi o mais verdadeiro de todos, muito melhor, mas hoje eu posso dizer muito melhor mesmo do que há 10 anos atrás, quando eu comprei 3 mil seguidores. Então podemos dizer que o preço do seu like é até onde vai a sua verdade. Ah, com toda certeza. Com toda certeza. Acertou na mosca mais uma vez. Boa, Michael. Muito bem, obrigada. É isso aí. A gente esteve hoje aqui, né, com o secretário Harry, que não é Harry, né? Quanta história ele... Nem MC Hariel. Quanta história ele nos contou aqui também, né? Estivemos aí com a Luana, o Maicon. E, secretário, seja sempre muito bem-vindo conosco aqui. Foi um prazer enorme tê-lo aqui nessa noite, compartilhar tantas histórias que o senhor tem a acrescentar, agregar e a ensinar, né? Então, eu acho que a vida ela é justamente isso, ela tem muitos desafios, mas como enfrentá-los, né? E até deixo aqui também para comentar, né, Maicon? Eu não comentei isso, são tantas coisas, né? Mas eu também não sei nadar, e aí hoje até pensei nisso, né? Enquanto vinha para cá sobre nado, né? Sobre tudo isso, porque justamente ele está muito... a natação, ele está muito ligado aos medos, e às vezes os medos dos outros, né? Eu venho do Maranhão, então os meus avós também têm muito esse medo da água, né? Que minha avó falava, a água não tem pé e nem cabelo, não tem como você segurar, né? Então, como às vezes essa questão da superação, de você tentar, de você fazer, né? Então ficou para mim hoje essa lição aqui também, secretário. Muito bom. Compartilhando com o senhor. Maravilha. Harry, muito obrigado por ter participado do nosso programa. A gente, como o Arquimedes mesmo falou, as portas estarão sempre abertas para você, para o seu trabalho, para a sua pessoa, que fez realmente, a sua história fez uma grande diferença hoje aqui nas nossas vidas, no estúdio e também para quem está nos ouvindo. Lembrando que estamos chegando ao final e que semana que vem, Beatriz Rego, a Bia, ela já estará aqui na bancada. Exatamente. E agradecer aos meus colegas que hoje participaram do programa conosco. Eu que agradeço essa participação. Eu vou operar aqui. Espero que a operação do som, né, da mesa de som esteve a contento e a altura de vocês. Muito obrigada, gente. Foi uma honra participar do Preço do Like. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigada pela audiência. Um super beijo, Bia. E semana que vem estamos aí, estamos aí. A mesa. É assim, a Bia, ela não pode vir. Tá aí, eu, Luana, Arquimedes, a gente fazendo, honrando seu nome. Exatamente. Vamos que lá, a gente se vira nos 30, é isso aí, vamos que vamos. Obrigado, secretário. Até a próxima semana. Obrigado a todos. É isso aí, nos vemos semana que vem. Tchau, secretário, muito obrigada. Obrigada a todos. O preço do like. Até semana que vem. Qual o preço do seu like?